Shalom, queridos! Eu sou Poliana e tô passando aqui para contar um pouquinho da minha história. Eu nasci em 1981, na cidade de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. Meus pais, hoje o pastor Alonso, na época ele ainda não era pastor, e a irmã Noemi. Sou a filha mais velha numa família de mais 2 irmãos, os caçulas de lá de casa. Quando eu nasci, aos 4 anos, eu ganhei um presente muito especial. Esse presente aqui, ó, uma Bíblia. Aqui a minha mãe escreveu, com 4 anos de idade, que este livro sirva como luz para o teu caminho, que ele possa ser o teu conselheiro todos os dias. E essa Bíblia fez muita diferença e continua fazendo na minha vida. Eu não tinha ideia, porque nessa época eu não sabia nem ler. Mas com o passar do tempo, eu tive um encontro com o Senhor. Aos 8 anos eu tomei a decisão, eu me converti e eu resolvi me batizar. E após a permissão dos meus pais de eu me batizar, eu comecei uma jornada de fé com o Senhor. Os anos foram passando e quando eu completei 15 anos, os meus pais me deram uma nova Bíblia. Dessa vez essa aqui, ó. Não dá nem para ler mais a capa, mas aqui estava escrito assim, ó, Bíblia da Mulher. A Bíblia já está toda gasta, toda acabadinha, de tanto que ela foi usada. Realmente ela não era um enfeite. Ela realmente foi muito usada, muito carregada para cima e para baixo. E o dia que eu li algo que está escrito aqui, e eu vou mostrar para vocês porque essa página está até solta. Aqui, olha, na primeira página, ela fala sobre algumas mulheres. E quando eu li sobre essas mulheres, que elas organizaram os tópicos, os livros históricos, os livros poéticos e todas as mulheres que são citadas nessa Bíblia, eu tomei uma paixão e eu falei para Deus, eu ainda vou ser uma mulher como essa, estudiosa da palavra de Deus. Bom, eu já era apaixonada pela escrita, eu já tinha inclusive lançado um livro quando criança na escola, um projeto infantil de escrever algo. Na verdade não era tão infantil, né? Já era juvenil e eu escrevi aquele livro e na verdade a história daquela menina do livro era a minha história daí a alguns anos. Eu inventei uma história para mim e o rosto da mulher era a capa do livro e ela tinha exatamente o formato do rosto de uma mulher até o seu pescoço. Foi muito interessante essa experiência. E ao lembrar dessa experiência me fez entender um pouquinho dessa jornada que o Senhor foi me conduzindo. Eu, quando tive que decidir, escolher qual a profissão seguir, eu fiquei muito dúvida entre a música e aí surgiu a comunicação social, porque desde os 8 anos, quando eu me converti, eu comecei a me dedicar a estudar teclado, piano. Eu comecei no piano e depois terminei no teclado. E aí a comunicação falou muito alto. E eu me formei em comunicação eleitoral, comunicação primeiro social, em jornalismo. E o tempo foi passando, eu comecei a trabalhar nessa área, mas depois de um tempo eu conheci o meu esposo em um culto, nós nos conhecemos, nós nos casamos. Um ano depois eu engravidei. E tivemos o nosso filho, João Alexandre, o nosso único filho. E nessa jornada eu comecei a dedicar tudo que eu aprendi na comunicação para o reino do Senhor. Eu investi nessa comunicação do reino, assessorando pessoas, pastores, líderes, ministros da adoração e vários ministérios. Eu fazia esse trabalho dessa forma. Até que um dia o Senhor falou para o meu esposo para nós abandonarmos tudo, ele como ministro de louvor, em um ministério já bem conhecido, renomado, e eu atuava como jornalista, assessora de imprensa desse ministério, dos pastores, e nós fomos para uma cidade, e na época o Senhor falou assim para o meu esposo, vai para uma terra, onde eles falam que tem o dedo de Deus. E eu havia morado na cidade de Teresópolis, que tem como cartão postal o dedo de Deus. Mas mal sabíamos nós que daí a 1 ano ia ser determinado que o dedo de Deus pertence geograficamente à cidade de Guapimirim.
E foi exatamente para Guapimirim que nós nos mudamos, mesmo antes disso tudo acontecer. Um ano antes, nós nos mudamos para essa terra. E nesse lugar, o Senhor começou a trabalhar em mim de uma maneira muito diferente. Porque até então, todas as palavras e revelações que Ele me dava, eu guardava no meu computador e não compartilhava com muitas pessoas, às vezes colocava na rede social apenas. Mas quando eu fui para lá, o Senhor começou a trabalhar no meu coração. Eu comecei a incentivar as pessoas a lerem a Bíblia, fazerem a leitura anual da Bíblia. E comecei a fazer postagens em redes sociais, em algumas plataformas, em algumas mídias, incentivando as pessoas. No primeiro ano eu não levei isso até o fim, eu fiz para mim, mas não fiz externamente. No segundo ano a mesma coisa. E aí nesse segundo ano eu comecei a fazer um MBA, e era na área de comunicação eleitoral e marketing político. E aí ampliou a minha atuação de trabalho também na área política, que eu já trabalhava, me especializei nessa área. Contudo, foi exatamente nessa transição que o Senhor me levou para um ano sabático. Um ano onde era só eu e Ele e a minha casa, e um ambiente assim extremamente de relacionamento com Deus, onde tudo que acontecia, seja um nascer do sol, fosse uma chuva que caía, o Senhor começou a falar comigo de uma forma muito presente. E foi aí que eu comecei a criar o Decifrando a Bíblia. Não tinha esse nome, era só um incentivo na leitura bíblica anual. E depois do passar do tempo, eu comecei a perceber que o Senhor estava nos movendo como família para um propósito. E eu fui entendendo nesse tempo que nós morávamos lá que o Senhor estava fazendo algo novo. E em 2019 eu fui encaminhada pela igreja que eu estava como membro. Eu fui encaminhada ao seminário teológico e comecei a estudar. Eu já havia feito o básico, eu já havia feito um seminário numa igreja local, mas que era para atuação apenas local. E aí nesse tempo eu fiz esse seminário teológico. E quando então, no primeiro ano desse seminário teológico, surgiu realmente o nome Decifrando a Bíblia. E eu comecei a fazer de 2019 para 2020 todas as artes, e eu comecei a criar os textos, e todos os dias, num dia anterior, o Senhor me dava naquela leitura algumas revelações, e eu comecei a fazer essas postagens, e elas começaram a se intensificar, ao ponto de que nesse ano de 2020, quando nós fomos anunciados sobre a questão da pandemia, realmente os estudos do Decifrando a Bíblia foram de grande valia, de grande incentivo para muitas pessoas. E nesse processo de 2020, o Senhor foi tratando comigo, trabalhando em mim. Eu me lembro que muitas das vezes eu me trancava no escritório e ali eu chorava, ali eu orava. E foi exatamente de 2019 para 2020 também que o Senhor me recolocou na intercessão para a nação. E em 2020 especificamente isso foi se intensificando. Então, quando no final de 2020 eu percebi que existia um projeto que foi feito durante todo o ano, um projeto onde muitas pessoas estavam sendo não só incentivadas a fazer uma leitura anual, mas entender de uma ordem cronológica da Bíblia e muito mais que isso, a ler e a aplicar a Bíblia nas suas vidas. E então em 2021 eu repostei todo esse estudo. E eu comecei a perceber em 2021 que muitas pessoas começaram a me pedir para que eu pudesse fazer algo mais, ensinasse a Bíblia. E foi em 2021, quando eu terminei o seminário teológico, na verdade a formatura foi em 2021, por conta da pandemia, que eu utilizei todo o conhecimento que eu tenho da Bíblia e o conhecimento que eu tenho na área da comunicação para lançar um livro. Na verdade foi o meu TCC, o meu trabalho de conclusão do curso, e que foi lançado como um livro, o ID na Era Digital. Esse livro, ele junta a história da comunicação de Deus com o homem, ao longo da humanidade, como Deus se comunica com o homem, o que Deus queria e como eu posso usar as redes sociais para influenciar na propagação do Evangelho. E aí, esse livro me deu a oportunidade também
de ministrar em alguns lugares, de ensinar. Então, juntando a palavra, a intercessão e também toda essa bagagem na área da comunicação, 2021 foi um ano de bastante dedicação. E aí em 2022 esse trabalho começou a manifestar na vida de tantas pessoas testemunhos e eles começaram a chegar a mim. E já em novembro, porque 2022 foi um ano para mim de que eu tive que abrir mão de muitas coisas por causa da intercessão, num mergulhar da intercessão pela nação. Eu entendi isso, me dediquei a isso na palavra, na área profética. E quando chegou em novembro, eu fiz uma pergunta ao Senhor. Senhor, quais são os seus planos para mim em 2023? O que o Senhor quer que eu faça? E imediatamente após de fazer essa oração, eu recebi uma mensagem de uma pessoa perguntando para mim: Poliana, por que você não transforma o Decifrando a Bíblia em um curso? E eu fiquei assim, sem reação naquele momento, porque eu tinha acabado de escrever em um papel aquilo que no meu coração estava, mas que eu estava me colocando diante do Senhor naquele momento de jejum, de oração. E essa pessoa me ligou e eu quero falar o nome dela aqui, é a Rai, uma amiga nutricionista que também cuida de mim, que Deus me apresentou. E ela me incentivou nesse projeto. Imediatamente depois eu comecei a ligar para algumas pessoas, como intercessoras que são minha, a pastora Lani e tantas outras pastoras. E eu comecei a falar com algumas pessoas e elas começaram a me incentivar. E eu sentei na mesa aqui de casa e falei para o Senhor: Senhor, se isso está no seu coração, começa a me dar esse projeto de como realizá-lo em curso. E o projeto começou a nascer. E então eu entendi que o Senhor estava proporcionando para que toda essa história pudesse alcançar também outras vidas. Então, nós começamos a gravação desse projeto, acreditem, praticamente na semana anterior ao Natal. E todo o mês de janeiro começou a ser gravado assim, ainda no final de dezembro, para que você fosse alcançado. O Decifrando a Bíblia é um projeto onde eu não tenho a pretensão de te ensinar tudo, até porque eu não sei. Mas tudo aquilo que me foi revelado, que eu aprendi, de que eu busquei, de que eu estudei, porque conforme eu comecei a me dedicar ao estudo da palavra, eu comecei a estudar o hebraico, eu comecei a estudar a cultura judaica, eu comecei a estudar a geografia bíblica, eu comecei a me dedicar a entender ainda mais sobre intercessão, e o Senhor foi cada vez mais me levando a águas profundas. E é exatamente isso que eu quero transbordar para a sua vida. O conhecimento que eu obtive, as revelações que o Senhor me deu. Eu quero te incentivar não só a ler a Bíblia, porque talvez você nunca tenha lido essa palavra uma vez, num ano só. Talvez você tenha lido ao longo da vida, mas eu quero te incentivar em um ano você ler essa Bíblia toda. Mais do que isso, lê em ordem cronológica. Qual é a ordem cronológica, Poliana? É a ordem que possivelmente os fatos foram acontecendo. E mais do que isso, eu quero te incentivar a sair de uma ótica fechada no entendimento dessa palavra e ampliar os seus horizontes para que você entenda. Principalmente se você é novo convertido. Eu quero te chamar a um desafio, decifrando a Bíblia. Decifrando a Bíblia não só comigo, mas com o Espírito Santo de Deus. Com Jesus ao teu lado, com Deus te dando direcionamento. Porque é assim que eu aprendi. E é esse um projeto que eu tenho para te apresentar. É essa um pouquinho da minha história. A minha casa está envolvida. Esse projeto acaba envolvendo todos nós. E com a bênção do meu esposo, com a liberação aí dele, com a bênção do meu filho, eu quero te convidar a entrar nesse projeto, a desfrutar e a ampliar aí o seu horizonte, mas ampliar a sua visão, porque o Senhor tem coisas novas e é um bom momento
para você mergulhar em águas profundas. Eu quero te convidar a isso. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Essa é um pouquinho de mim. Você vai poder conhecer um pouquinho mais de mim ao longo do tempo. Mas fica aqui o meu convite. Seja bem-vindo.